Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, eu tô ótima também. Bora trocar uma ideia sobre união estável? Eu acho que união estável é a campeã de perguntas que eu recebo na minha caixinha do Instagram. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a deixar a vida levar a gente, né? Mas antes disso, para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália de Campos, sou advogada, sou membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de São Paulo, associada ao IBDFAN e apaixonada pelo direito das famílias e sucessões, esses desdobramentos que caem no colo do judiciário porque ninguém conversa, não é mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre união estável. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro é que o judiciário e o juiz, o judiciário não é divã e o juiz não é seu terapeuta. Então não dá para você deixar a vida te levar e esperar que o juiz vai descobrir o que você desejava ali no fundo da sua alma. Não tem como, tá? Ou a gente deixa as coisas muito claras do que a gente deseja, ou a gente vai ficar sujeito à interpretação dos operadores do direito. Por isso que eu sou muito entusiasta e defensora ao diálogo. O que você quer? Você quer ter uma união estável? Então vamos formalizar isso aqui. Você quer casar? Então vamos formalizar aqui. Não quero ter uma união estável e não quero casar, só quero morar junto. Isso é possível? Vamos conversar disso também. A primeira coisa quando a gente pensa na união estável é a gente falar sobre os requisitos da união estável. O que eu preciso e o que configura a união estável. Porque diferente do casamento, por exemplo, casamento você precisa ir lá e falar, quero casar, vamos formalizar esse casamento, né? A união estável, não. A união estável, eu posso declarar esse pedido de união estável quando a relação já acabou. Então, o que vai configurar? A gente está dizendo nesse primeiro momento que eu não preciso de um documento que ateste que eu tenho uma união estável, né? Posso ter esse documento? Pode e, na minha opinião, deve. Mas a inércia, o não falar nada, não vai te impedir de ser configurado como uma união estável. Então vamos lá, quais são as características da união estável? Primeiro requisito é que seja público, ou seja, as pessoas que convivem com você, com o seu namorado, com o seu parceiro, com o seu companheiro, enfim, as pessoas que estão ali no meio de vocês precisam reconhecer vocês como um casal, entende? Então, a gente posta homenagem um pro outro no Instagram, meu namorado, meu parceiro de vida. No trabalho, nas festas de família, a gente já está sendo visto como uma entidade, a gente já está sendo visto como o eles vão. Você chamou fulano e fulano, eles vão, sabe? Quando você se torna outro pronome ali, você sai do eu e vira o eles. Então, isso aí já é publicidade, as pessoas já estão te vendo como uma instituição, como um casal, como uma dupla, né? Você precisa ter uma constância. Então não dá pra falar assim, a gente ficou junto por 3 meses, aí a gente se separou, aí ficou por mais 2, aí se separou, aí voltou. Tem que ter uma constância, tem que ter uma linearidade. Não pode ser aquelas relações que são muito tumultuadas, embora às vezes configure, tá? Mas no geral a gente precisa dessa constância, dessa linearidade. Aí vem o terceiro requisito, durabilidade, que é um quesito completamente subjetivo, porque antigamente a gente tinha que ter 5 anos de união estável ali para configurar a união estável. Hoje em dia, com 3 meses, a gente já pode ter uma sentença que vincule, que mostre essa união estável. Então, essa durabilidade vai depender muito do caso concreto, tá? Mas precisa ter uma durabilidade, precisa ser uma relação ali que não é uma relação que você sai uma vez com a pessoa, depois nunca mais você quer sair, não. Uma relação que ela tá se construindo, uma relação que tá ali se formulando, tá? Tá numa crescente. E o quarto precisa ter a ideia, a idealização, o desejo de construir família. E construir família não significa ter filho, tá? Essa ideia, esse desejo de construir família é você olhar para o outro e pensar, cara, tô dividindo o que eu tenho e o que eu quero e o que eu almejo, os meus sonhos com essa pessoa.
Então essa pessoa, ela tem acesso aos meus medos, às minhas questões. Vocês percebem como é subjetivo? Qual que é a ideia de constituir família? A minha ideia pode ser diferente da sua. Só que ainda assim a gente vai se encaixar dentro desse padrão maluco e delicioso que é o judiciário. Nath, como que a gente faz então pra fugir disso? A gente senta com o parceiro e a gente conversa. Olha só, a nossa relação, ela tá criando aqui esse laço, ela tá indo pra essa estrutura. O que você acha? Você acha que a gente deveria falar sobre isso, deveria se comunicar e falar qual que é o nosso desejo um com o outro? A gente tem essa ideia de constituir família? Ah, eu tenho com você, você tem comigo? Tenho sim. Então vamos formalizar isso? Vamos formalizar isso. Como que a gente pode formalizar isso? Escritura pública, contrato entre as partes com duas testemunhas, tá? Bem assim, vamos formalizar. Nesse contrato, que eu vou chamar de contrato de convivência, que é esse contrato da união estável, é esse lugar que a gente vai decidir. A gente vai decidir o que vai comunicar de patrimônio. Ó, eu vou comprar um apartamento. A gente já tá com uma coisa aqui que talvez desse margem para uma união estável. Mas eu não quero que esse apartamento comunique. Eu não quero que esse patrimônio seja nosso. Esse patrimônio é só meu. Combinado? Então, nesse contrato, a gente vai colocar ali, esse patrimônio não vai comunicar. O legal de ter essa conversa é que ela é muito flexível. Dá pra gente combinar regime de bens, dá pra gente combinar regras, dá pra fazer um planejamento em cima dessa união estável e esse regime de convivência, esse contrato de convivência, baseado inteiramente nas necessidades do casal. Então, putz, ele tem um filho com a ex, será que eu vou me responsabilizar? Não vou? Como que isso vai, meu patrimônio pode ficar seguro em relação a isso ou não? Tudo isso a gente vai conversar nesse contrato. Entende a importância? Olhar para o parceiro e ter esse diálogo, porque, de novo, o judiciário não é divã. Não é chegar no judiciário e falar, eu não sabia, não sei. A gente estava ali, a relação estava fluindo, a gente tinha durabilidade, tinha publicidade, tinha a intenção de constituir família, mas a gente não falou nada. Se não falou nada, é a regra que tá posta, tá? Aí não vai dar pra discutir, porque a regra vai ser essa. Sabe aquela história do quem cala consente? Nem sempre no direito funciona. Mas na união estável vai ser mais ou menos isso. Ué, você queria diferente? Então por que você não falou? Não é mesmo? Vai morar junto e não quer que o patrimônio comunique? Bora fazer um contrato então. Pensar como que vai fazer para esse patrimônio não comunicar, tá? Ah, existe a possibilidade, já está sendo muito bem ventilado os contratos de namoro? Existe, e está sendo muito bem ventilado. Acontece que não adianta você ter um contrato de namoro se tudo que você faz é diferente do contrato, tá? Então, a gente fez um contrato aqui que era um contrato de namoro. Só que todas as características da nossa relação é de uma união estável. Então, esse contrato pode cair por terra sim, tá? Ele é um contrato novo, em alguns momentos ele vai ser aceito, mas em outros, melhor não. Qual que é a sua ideia? A sua ideia é que o patrimônio não comunique? Declaração de união estável com separação total de bens. Ou a sua ideia é que não comunique um patrimônio? Ou a sua ideia é que não comunique tal coisa? Bora conversar com esse parceiro. O diálogo tem que pautar essa relação. Porque é isso, se vocês não conversam agora, enquanto tá tudo bem, enquanto as coisas estão fluindo, a gente vai discutir isso lá na partilha, no divórcio. E o divórcio do casamento e o divórcio da união estável é muito parecido. Eu diria até que igual. Com a diferença é que muitas das vezes vocês não fizeram esse reconhecimento da união estável no começo e vai sobrar pra gente fazer no final. E aí no final a gente vai ter que falar pro juiz, olha só, juiz, existiu uma união estável. Então eu preciso que o senhor declare essa união estável para eu poder fazer o pedido da dissolução da união estável. E aí vai entrar foto, testemunha, vai ter que abrir a vida, entendeu? Então é muito mais fácil fazer isso no começo, enquanto tem amor, do que deixar pro final na hora que só tem rancor. E as relações, elas vão acabar, seja por divórcio, seja por morte, as relações vão acabar. E isso também é uma novidade entre aspas, porque desde 2017, quando a união estável foi equiparada ao casamento, o companheiro passou a entrar na linha da sucessão, que era antes disposta só pro marido, pro cônjuge, né? Agora,
o companheiro tá equiparado. Então, o que que isso significa? Você tá aí comprando um apartamento financiado com seu parceiro, né? Acabou de comprar um apartamento, carro, estão construindo esse patrimônio. Porém, vocês não formalizaram uma união estável. Vamos supor que amanhã ou depois, um dos dois venha a falecer, sofre um acidente, enfim, acontece alguma coisa, morreu. Seu companheiro, que não era formalizado, ele falece. Você vai ter que entrar com uma disputa com a família, do tipo, olha só, mas eu tinha uma união estável. Eu vou entrar aqui nessa partilha porque eu tinha união estável. Então é o momento que você vai ter que lidar com o seu luto e ter que discutir por uma partilha de uma coisa que já era sua, que só faltou vocês conversarem e estipularem como que isso seria feito. Entende? Como é ruim a gente deixar isso para depois? Importante e legal disso tudo, que eu já falei um pouquinho, vou só pincelar. Na união estável, a gente pode escolher o regime de bens, pode fazer uma miscelânea, pegar um pouquinho de cada um, pode escolher, quero isso aqui da separação, quero isso aqui de tal coisa. Dá pra você escolher, dá pra você fazer esse bem bolado, tá? O que que é mais importante nisso tudo? Diálogo. Diálogo é o mais importante. Eu percebo que muitas das pessoas que me procuram pra fazer um planejamento matrimonial chegam pra mim e falam, mas eu não sei como ter essa conversa com o meu parceiro, eu não sei como ter essa conversa com o meu noivo, com o meu namorado, com a pessoa que mora comigo. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês e talvez seja um pouco indigesta. Que tipo de relação você tá construindo e que tipo de relação você quer construir se você não puder falar sobre patrimônio nesse momento? Nesse momento que é tão importante, nesse momento onde a relação ela tá se desenhando. Falar sobre patrimônio agora é evitar muito e muito desgaste daqui pra frente, seja no divórcio, seja na sucessão, seja na partilha do divórcio, seja na abertura do inventário. Senta com seu companheiro e conversa. Olha só, a nossa relação ela já está se desdobrando para esse lugar. Vamos formalizar essa união estável? Vamos fazer um contrato de regime de convivência? Vamos falar o que que pode e o que que não pode? O que que vale e o que que não vale? Vamos conversar disso agora? E para isso é muito importante conhecer os regimes de bens, conhecer a pessoa que está junto com você, o que que ela tem de dívida, o que que ela não tem. Formalizar isso de alguma forma para não ter surpresa. Falo sempre aqui no escritório, se permita escolher, entende? Senta e descobre. Me conta, você tem dívida? Não tem? Tem patrimônio? Não tem? Como é que isso tá? Vamos conversar disso pra gente não ter surpresa? A gente faz isso em todas as relações. Você não vai comprar uma casa sem pedir uma certidão de objeto pé para saber que situação que tá aquela casa. Por que que o casamento e a união estável a gente se expõe nesse tanto? Entende? Bom, espero ter esclarecido um pouquinho o que que é a união estável, por que que é importante você formalizar isso. Procure um advogado da sua confiança, estude os regimes de bens, converse com seu companheiro e faça um planejamento matrimonial. Tão importante quanto dizer sim, tão importante quanto postar a foto no Instagram com o anel do noivado ou a foto da obra do apartamento, é entender quais são as consequências jurídicas de dividir a vida com uma pessoa. Eu tenho brincado essa semana que todo casamento é às cegas se você não conversa sobre patrimônio. Então conversem, falem sobre patrimônio. Qual que é seu desejo? Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita para se inscrever aqui no canal. E se você ainda não me conhece, quer ficar bem pertinho, aproximado aqui desse papo, me segue lá no Instagram também, @Natália de Campos com 2 S no final. Um beijo, gente!